Vamos abrir lá no Evangelho de Neemias, capítulo 6. Quem puder ficar de pé, fique de pé. Vamos ver o bom exemplo deste homem de Deus. Quem é de Deus, irmão, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Olha somente para Jesus Cristo. Neemias, capítulo 6. Amém, igreja? Amém. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. 6, versículo 1. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia mais brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei a mesma resposta. Então Sanbalate, versículo 5, me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma, olha aqui, uma carta. Amém? Amém. No qual trazia na mão uma carta aberta. Vamos resumir lá no versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Amém? Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Em meio à sua caminhada, irmãos, qual é o tipo de carta, de afronta que você tem recebido? Neemias também lá atrás, se vocês forem olhar lá no Neemias 2, versículo 9, está dizendo que Neemias também recebeu uma carta. Mas ele recebeu a carta do rei. Para quê? Para ir edificar as portas que estava tudo destruída, queimada. Lá no versículo 10 do capítulo 2 diz: disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deus, irmãos, Ele envia carta através do povo de Deus para edificar o templo. O diabo também, ele envia cartas. O diabo também envia cartas. Agora, quando nós somos chamados por Deus, somos chamados para quê? Para fazer a vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o diabo ele vai ficar de todas as maneiras tentando te tirar da presença dele. Vai tentar tirar da presença de Deus cada um de vocês. O diabo ele vai tentar, ele vai fazer de todas as maneiras. Aqui Neemias, ele deu um bom exemplo de homem de Deus. Ele não olhou a situação, ele não olhou a adversidade. Ele olhou sim que Deus chamou ele lá de baixo para ser um discípulo e fazer a vontade que Deus queria que ele fizesse. Ajudar quem? O povo de Deus. Quando você, irmão, começa a ajudar alguém,
o diabo ele não se agrada. O diabo ele fica nervoso. O diabo ele fica com inveja. O diabo ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Agora, quando você está em Jesus Cristo, se você não prestar atenção, ficar olhando para a criança, você vai sair do mesmo jeito que você chegou. Agora, quando nós estamos em Jesus Cristo, somos novas criaturas, fomos chamados por Deus, o que acontece? Nós fazemos a vontade de Deus sem saber se é diabo, se é homem de Deus que está usando para querer nos tirar da presença de Deus. Se você está, irmão, na presença de Deus, pouco importa se é homem de Deus ou se é o diabo que está conversando com você. Faz o que Deus colocou na tua mão e acabou. Depois você vai voltar para sua casa, vai ficar de consciência pesada, o diabo entra na tua mente e você começa a fazer as coisas tudo errado. Por quê? Porque você foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus através da palavra e não fez conforme foi instruído. Quando Deus chamou Neemias, ele deu um bom exemplo. Só que o diabo também se apresentou. O diabo também usou esses 2 servos. Usa 3, usa 4, usa 5, usa quem ele quiser para te tirar da presença de Deus. Neemias ele começou a obra, irmão. Primeiro, o que aconteceu quando ele começou a fazer a obra? Começou a vir escárnio. O que é escárnio? Zombaria. Começa a zombar da obra de Deus quando Deus te coloca algo na tua mão. Eu não vou longe não, os próprios irmãos da própria igreja muitas das vezes zombam do jeito que você está adorando a Deus, do jeito que você está ministrando, do jeito que você fala, do jeito que você segura o microfone. Às vezes você vai falar de Jesus do seu jeito lá fora, as pessoas ficam zombando. Mas quem te chamou não foi o filho do diabo, foi Jesus Cristo. Então quem vai, irmãos, te moldar, quem vai te fazer uma nova criatura, quem vai te poldar é Jesus Cristo. Se você for ler lá em o Evangelho de João, capítulo 15, vocês vão ver que Jesus, ele é a videira verdadeira. A videira, meu irmão, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele pega alguém que ele quer moldar, ele vai transformando. Ele vai transformando, ele vai transformando. Se você der fruto, ele vai te lapidar mais ainda. Se você não der fruto, eu sinto muito em te dizer, quer brincar, Deus pega e lança fora. Porque a obra de Deus funciona desse jeito. Aqui não é palco, irmãos, de show de calouros. Quer ir até de show de calor, se inscreve nos programas de televisão, que tem um monte. Lá vocês vão ter a liberdade de estar adorando quem vocês quiserem. Só que aqui em cima, independente da oração, independente da ministração, independente do louvor, você tem que saber de uma coisa: você não tem que fazer o melhor para o seu irmão se alegrar. Você tem que fazer para subir e você receber. Tem que ser para você, irmãos, porque é você que vai se fortalecer na presença de Deus. Quando você voltar na quinta ou no domingo, ou na consagração do sábado, ou na segunda-feira à noite com a oração da pastora Dória, você vai vir na dependência de Deus. Você não vai vir porque João ou Maria vai estar aqui. Você vai vir porque Deus está na sua vida. No último dia da vigília que teve aqui, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração: vai lá. Foi ministrada essa palavra, Neemias. Foi ministrado. Fizemos um círculo aqui. O que destacou o presbítero quando a pastora Silvana pediu para cada um falar alguma coisa, foi o que a Patrícia falou: carregar a sua cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz, irmão. É fácil ter amor, não é difícil você amar seu irmão. Não é difícil você amar o seu irmão, é fácil. Não é difícil você dar um alimento para o seu irmão, é fácil. Não é difícil você dar um copo de água para o seu irmão, é fácil. Difícil é você carregar a sua cruz na hora da adversidade. Tem pessoas que estão cortando a cruz pela metade e estão trabalhando na obra de Deus de qualquer jeito. Eu não estou dizendo para os irmãos que eu sou santo. Está sujeito o presbítero amanhã a errar. Está sujeito. Está sujeito o presbítero amanhã passar por situações adversas,
Porque o diabo apresenta um monte de pratos. Está sujeito, eu não sou santo. Está sujeito a passar por várias adversidades. Mas o pior pecado que existe dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, é a rebelião. É povo ignorante que recebe a palavra de Deus e quer dar uma de ovelha, mas são tudo, como se diz a palavra, cavalo, fica dando coisa para todo lado. Deus, ele faz de que jeito com essas pessoas? Deus coloca um cabresto e começa a guiar a pessoa. É desse jeito, põe um cabresto para andar no caminho certo. Porque tem povo que precisa ser disciplinado da forma que a palavra de Deus quer. Tem pessoas que precisam ser disciplinadas. Não é difícil, irmão, ministrar a palavra, não. Não é difícil falar Jesus Cristo. É fácil falar Jesus Cristo. Quem está lá na Inglaterra vai falar Jesus Cristo de um jeito. Quem está lá em Portugal vai falar Jesus Cristo de outro jeito. Quem está na França vai falar de Jesus Cristo de outro jeito. Não adianta você querer ir para a França, querer falar Jesus Cristo em português, que eles não vão entender, a não ser se tiver um intérprete do teu lado. Todos nós estamos aqui no Brasil, conhecemos a palavra, conhecemos Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é português, irmãos. Agora, se nós temos que carregar a nossa cruz, que importa o que está acontecendo com o irmão da direita e da esquerda? Que importa o que está acontecendo com o grande ou com o pequeno? O importante é que você tem que passar as aflições de Cristo, mas tem que chegar até o final. Você pode errar no começo, você pode errar no meio, mas não erre no final. Porque se o arrebatamento for hoje, como é que está você diante de Deus? Como é que está o espírito do presbítero Pedro diante de Deus hoje? Será que se o presbítero hoje caísse aqui, acabou, será que ia para o céu ou ia para o inferno? Lúcifer também pregava bonitinho, andava lado a lado com Deus. Deus viu muita arrogância, Deus deu um chutão nele. O que aconteceu? Caiu na terra. E usa principalmente o povo de Deus para fazer o que bem quer. Agora procura, irmão, examinar como está a sua situação. O presbítero vai procurar examinar como está a situação dele e procura se apresentar para Deus da forma que Deus quer. Não é difícil, irmão, se lapidar. Difícil é querer ser lapidado. O difícil é você se colocar na posição de Deus. O difícil é nós nos colocarmos na posição de Deus e querer que Deus purifica, que Deus deixa bonitinho. É difícil. Então, quando Neemias se apresentou, começou a fazer a obra de Deus, primeiro, teve escárnio, teve zombaria. Segundo, teve até agressão física. Só que Neemias não desceu, mas ele sabia que lá embaixo tinha confusão. Sanbalá, Gesem, Tobias, a confusão estava lá embaixo, querendo levar Neemias a ser destruído. Mas ele sabia que Deus havia chamado ele para uma grande obra. Então ele não desceu. Não interessa, irmão, a posição que você está. Faça o que tiver que passar, que Deus vai te levantar. Então acontecia até a agressão física nos dias de hoje. Acontece no meio de nós. Igreja brigando por ovelhas. Ovelhas que tem mais é minha. Ovelhas que tem menos, vamos arrancar o pelo dela e mandar embora. Funciona desse jeito. Agora o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, Deus olha para as crianças. Se nós, marmanjos, queremos herdar o reino de Deus, temos que ser como criança. Porque uma criança, se mandar pular a escada, ela pula, o marmanjo não pula. Existiam várias coisas, irmãos. 4, revolta. Porque o povo de Deus estava prosperando. Neemias, quando ele começou a estabelecer a igreja, o povo de Deus começou a prosperar. É dom de Deus prosperidade. Mas você tem que saber de que forma você tem a sua prosperidade. Porque a maior é o reino de Deus. Isso aí não tem conversa. Mateus 6, versículo 33 diz: buscar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas
vos serão acrescentados. Então, Neemias, quando se apresentou, começou a trabalhar dentro da igreja, o povo começou a prosperar. Se você tiver um Fusca, irmão, você está em maldição. Se você tem um carro 0 quilômetro, você é materialista. Que importa se você tem Fusca ou 0 quilômetro? O importante é que você está com Jesus. Isso é o que importa, você está com Jesus Cristo. Porque carro, bens materiais, nada vai subir. E sim um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem está entendendo, adora a Deus com as suas palmas. Quinto, irmãos, está escrito aqui, o presbítero deixou escrito porque a nossa mente esquece. Quinto, cuidado com o que você conversa. Neemias, se ele saísse do foco, aquele povo usado pelos demônios ia destruir ele todinho. Ele não saiu da posição, ele ficou até o final. Cuidado com o que você conversa. Será que nós lá fora temos conversado coisas sadias? Ainda que te crucifiquem, ainda que tiram o sangue de você, será que você tem falado a verdade? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma? Será que você tem falado isso? Será que nós temos buscado os nossos próprios interesses? Porque quando nós procuramos os nossos próprios interesses, sexto, nós chegamos dentro de casa, temos até transtorno familiar. Se você está buscando o reino de Deus, na sua casa não tem perturbação. Na sua casa não vai ter a tribulação, porque você tem paz. É a paz que o mundo não tem. Glória a Deus. Agora, se você busca os seus próprios interesses, você vai ter transtorno familiar. Porque você está ao contrário, está buscando o reino da terra e está deixando o reino de Deus. Jesus Cristo é o contrário, buscar o reino de Deus. Para isso ele renunciou, ele se entregou na cruz para cada um de nós. Neemias, ele estava mostrando para aquele povo que valia a pena batalhar. E todo mundo ajudava na obra de Deus. Se você, irmão, dentro da tua casa, você tem Jesus Cristo, você não vai ter transtorno na sua família, não. Ainda que esteja tudo de ponta cabeça, se você tem a paz que eles não têm, então você vai viver ali. Até Deus ir lá e lapidar eles também. Neemias, ele não saiu do foco. Ele sabia que faltava só tampar algumas brechinhas. E Deus ia dar a vitória. Então, se nós temos que tampar alguma brechinha, irmão, tampa. Se nós tivermos que morder a nossa língua, vamos morder a língua. Porque ouvir a palavra não é difícil, é fácil. Difícil é quando nós saímos lá fora a praticar. Sétimo, irmão, o povo de Deus, quando busca o reino da terra e não consegue, sabe o que acontece? Fica revoltado. Porque está buscando o contrário. O reino de Deus é renúncia. É renúncia, é perda. Você tem que ter perdas para ganhar o reino de Deus. Se você está buscando tudo ao contrário, você vai ficar revoltado. Vai sair da igreja. Vai começar a falar mal de pastores, de obreiros. A sua língua vai ficar maior que o normal que está na boca. Vai falar mal de ovelhas. Por quê? Porque Jesus Cristo ainda não entrou. Tem a palavra, conhece a verdade, mas a verdade ainda não libertou. A verdade ainda não libertou. Então você tem que tomar cuidado, irmão, para você não se revoltar e perder a tua salvação. Porque muitos estão partindo dessa terra. Muitos estão partindo. Será que estão partindo com Jesus Cristo? Se hoje fosse a sua vez, você já tinha evangelizado a sua família, o seu vizinho da direita e da esquerda? Será que pelo fato de nós buscarmos demasiadamente as coisas desse mundo, não estamos perdendo o foco que é a salvação em Jesus Cristo?
Agora, o projeto de Neemias era que o povo fosse abençoado com bens materiais, sim. Mas Jesus Cristo, ele veio para que nós venhamos ter a nossa salvação, porque a salvação, ele não consiste em comida. A salvação é coisas espirituais. Nós temos que comer, temos que beber, temos, mas cada um tem que buscar a sua salvação, é particular. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E se você tem vida, você tem tudo, irmãos. Agora você tem que saber de que forma você está adorando a Deus. Se o teu marido quer ir para o inferno, deixa ele ir para o inferno. Se a tua esposa quer ir para o inferno, deixa ele ir para o inferno. E seu testemunho você está dando. Importa é entrar no reino de Deus. É o que importa, irmãos. 8. Não dê atenção para o seu inimigo. Continue fazendo a obra de Deus. Não dê atenção, irmão, o que estão dizendo, o que estão falando. Faça a obra de Deus. Combate o bom combate. Vai até o final, que Deus vai te dar a vitória. Você está preocupado porque a igreja está vazia? Você está preocupado porque a igreja está cheia? Você tem que se preocupar com você. Eu tenho que me preocupar comigo mesmo. A salvação é individual. 9 e último. Fuja da mentira. Quem entendeu adorar a Deus com as suas palmas? Não precisa abrir, irmão, presta atenção. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, diz a seguinte forma: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom reto coração, retêm a palavra. Estes são os que frutificam com perseverança. É individual, meu amigo. Minha amiga, é individual. Se você recebeu a palavra, retém das coisas erradas, guarda a palavra dentro do teu coração e começa a praticar. Os irmãos estão entendendo? Se você recebeu a palavra, a boa terra é o teu coração. É só Jesus Cristo que pode te mudar. O presbítero não muda ninguém. O presbítero é apenas um instrumento usado por Deus. Se ele não querer mais fazer a obra, Deus vai e usa outro. Mas não tem esse negócio de ficar alisando o ombrinho, alisando cabecinha, não. Tá errado, pronto, acabou, não tem conversa. O reino de Deus não consiste nas coisas que você está vendo. O reino de Deus são coisas espirituais. Agora, se você acha que pelo fato de você ter o mundo inteiro na sua mão, se eu acho que pelo fato de eu ter o mundo inteiro na minha mão, Jesus ele está comigo, negativo. Jesus ele só vai estar comigo se eu deixar a palavra entrar dentro do meu coração e fugir das coisas erradas e fazer as coisas certas. Quem quer vir após mim, palavra de Deus, negue-se a si mesmo. Carrega a tua cruz e siga-me. Não serre a tua cruz, né? Porque se serrar no final vai fazer falta. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É Jesus que está falando. Eu não estou falando nada, é Jesus, é a palavra. É a palavra de Deus. Se você crê em Jesus, ainda que você caia, irmão, ainda que você se prostra, mas se você crer, você vai ter a sua salvação. Porque há pecados que com oração resolvem. Existem pecados que com oração resolvem. Quando eu acordo de manhã, que eu abro a janela, eu tenho uma varandinha, às vezes passam uns carros próximos de casa, né?
Um pedaço é asfaltado, outro pedaço é de terra, aquela poeirona sobe. Então quando eu vejo carro bonito, eu tenho o desejo de ter carro bonito, estou pecando. Quando passa um carro velho, eu falo, esse eu não quero. É natural. Então existem pecados que com oração resolve. Nós oramos e Deus nos abençoa. Mas existe pecado, principalmente rebelião, que não é perdoado nem aqui, nem no porvir, porque já se torna blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A pessoa desobediente, a pessoa que se rebela contra as coisas de Deus, não vai herdar o reino de Deus. Existem vários tipos de pecado que Deus perdoa, mas se rebelar contra a palavra de Deus, não. Cuidado, irmão. Fuja das coisas erradas. Não existe profeta pequeno, nem grande, nem médio. Existem adoradores. Você tem que saber de que forma você está adorando a Deus. Para terminar, irmão, lá em João, capítulo 11, versículo 26, não precisa abrir. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto. Então, se você crê em Jesus Cristo, você não vai morrer. Você não vai perder a tua salvação, porque você crê em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo. Aqui existe na liderança 4 pessoas: o anjo da igreja, pastora Silvana; vice-presidente, pastor Daniel; pastora Dora e presbítero Pedro. 4 pessoas na liderança. Esses 4 tem que ser um. Esses 4 tem que ser um. Tem que se amarrar e se transformar em um. Agora, se houver adversidade, vai ser assim: um para um canto, outro para o canto, outro para o outro, outro para o outro. Quem tiver do lado do presbítero Pedro vai seguir o presbítero Pedro. Quem tiver do lado da pastora Dora vai seguir a pastora Dora. Quem tiver do lado do anjo da igreja vai seguir o anjo da igreja. Quem tiver do lado do vice-presidente pastor Daniel vai seguir o pastor Daniel. Porque é tipo afinidades. Existe dentro da igreja afinidades. De sorte que quem seguir o presbítero Pedro vai quebrar a cara. Porque a salvação é só em Jesus Cristo. Quem entendeu, adora a Deus com as suas palmas. Amém, igreja? Amém. Eu não vou mais além, porque se eu for, já não é de Deus. Quem aqui, irmãos, ainda não confessou Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida, da sua alma, e hoje você quer aceitar Jesus Cristo? Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu não estou falando do diabo, eu estou falando de Jesus Cristo. Presbítero, eu ainda não aceitei Jesus Cristo. Eu quero aceitar Jesus Cristo como o único Salvador da minha vida e da minha alma. Levanta sua mão e vem aqui na frente. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo. Todo mundo já é convertido? Então, se nós já somos convertidos, nós temos que aprender a ir lá fora e trazer os descrentes para aceitar Jesus. Porque nós recebemos a palavra e nós temos que levar lá para fora. Não é só para dentro da igreja, porque senão vai se tornar um enfado. Tem que ter pessoas novas aceitando Jesus. Quem aqui, irmão, quer se reconciliar com Jesus? Presbítero, eu tenho errado bastante. Eu confesso que eu estou dentro da igreja, mas eu estou como desviado. Eu quero me reconciliar com Jesus Cristo. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Vem aqui na frente. Tem algum corajoso que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Todo mundo já se reconciliou com Jesus Cristo? Então, quando chegar na sua casa, irmão, só para terminar, abre a porta do seu quarto, fecha ela, se prostra, põe a boca no pó e fala: Senhor, continua a partir de hoje me lapidar, porque eu quero herdar o reino do céu. Quem está entendendo, adora a Deus com as suas palmas.
vai entregar para uma pessoa. Agora, se é o diabo que está entregando, não receba. Se é de Deus, como Neemias, receba. Você vai guardar, você vai examinar na sua casa, você vai ler. Se é repreensão, receba. Se é disciplina, receba. Porque Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Deus, Ele chacoalha aquele que Ele ama. E se é bênção, recebe também. Eu não vou dizer, o presbítero já leu, ele é curioso, ele abriu e leu. Mas foi eu mesmo que escrevi. Porque Deus foi me dando a direção, eu fui escrevendo. Só que se é disciplina, receba. Amém? Eu quero entregar essa carta para a pastora. Quem pode adorar a Deus com as suas costas? O grupo de louvor pode louvar aquele louvor que louvar aquele primeiro de novo para encerrar. Aí logo em seguida eu passo para a pastora. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha alma enfraquecida está, não posso ver, mas esperança encontro em ti. Estou seguro, pode jamais me deixar. Por quê? Teu amor não falhará. Jesus nunca falhará. Minha mãe enfraquecida está, não posso ver,
estou, espero em ti. Tu és tudo para mim. Me apego à tua cruz. Ele salvou minha história. Crucificado, mas vive está poderoso. Mistério, crucificado, mas vive está. Me apego à tua cruz, deixo o mundo para trás. Me apego à tua cruz, compaixão eu encontrei. Livre estou, espero em ti. Tu és tudo para mim. Me apego à tua cruz. Me apego à tua cruz. Deixo o mundo para trás. Me apego à tua cruz. Compaixão eu encontrei. Livre estou, espero em ti. Tu és tudo para mim. Me apego à tua Faz.